Quem nunca olhou para os erros alheios, quem nunca olhou para falhas das pessoas, quem nunca começou a ter a perspectiva, o olhar muitas vezes ao redor, aquela visão panorâmica, que você dá aquela olhada altiva, que você olha meio que por cima, tentando pescar alguma coisa, tentando encontrar erros, tentando encontrar falhas. E eu vou dizer para você que quando você faz isso, se você, como comecei dizendo, quem nunca já fez isso, né? Muitas vezes nós temos essa visão e nós temos que ter um cuidado para que nossa visão não esteja distorcida. O que é uma visão distorcida? Dependendo de como você está, dependendo de que situações você tem vivido nos últimos dias anteriores ou no dia que você tiver essa visão, você tem que ter um cuidado para não ser guiado pela sua emoção, para não ser guiado pelo momento que talvez possa não ser favorável a você tirar uma perspectiva, a você olhar para as coisas à sua volta. Digo para você que muitas pessoas cometem um grande erro e acabam muitas vezes se perdendo quando começam a olhar para o lado. Eu posso dizer para você, não é a base da pregação de hoje, eu quero falar do Salmo 73, do versículo 1 em diante, eu vou falar com vocês, mas me lembro com muita clareza quando Jesus estava com o Pedro. Ele veio andando por cima do mar, ele achou que Jesus fosse até um fantasma. Ele disse, não, fique tranquilo, sou eu, Pedro. E Jesus chegando até ele, e então Pedro fala, se tu és Cristo mesmo, eu quero ir andando com o Senhor aí na água. Aí Jesus, mais do que depressa, disse, pode vir. E entendemos nós que todas as coisas são possíveis aos que crerem no Senhor. E crendo no Senhor, ele deu o primeiro passo sobre as águas. Homem nenhum, além de Cristo e Pedro, conseguiram essa façanha, conseguiram até mesmo fazendo com que as leis da física, que os entendimentos matemáticos ficassem para muitas pessoas como se fosse até uma mentira, porque nenhum homem mais fez isso. Porém, você sabe que o Pedro, enquanto fixado os olhos no Senhor, ele deu o primeiro passo, ficou em pé sobre as águas, sem afundar, e a Bíblia fala que bateu um vento. As coisas externas, as coisas que vão acontecendo à sua volta, fazem você tirar o foco. O foco nada mais é do que você conseguir ter uma precisão, você olhar os nossos olhos. Por exemplo, eu vou vir para essa outra câmera aqui e vou falar olhando para você e para o meu amigo que está aqui na câmera. Ele entende de câmera, né? As câmeras, elas são produzidas baseadas nos olhos do ser humano, né? O foco, né? As câmeras não são assim, não são preparadas assim. A íris, né? É igual aos olhos do ser humano. Então, por exemplo, se ele desfoca essa câmera aí, mano. Olha só como é que fica para você, não. Isso. Olha como é que fica o negócio estranho, tá vendo aí, ó? Olha como que fica feio desfocado. Quando nossos olhos estão desse jeito, olha que feio que fica, né? Pode voltar agora. Isso, agora você vai ver o pastor bem bonito agora, né? Isso, olha só. Quando os nossos olhos estão distorcidos, você enxerga tudo feio, você enxerga tudo mais ou menos, você enxerga as coisas da maneira errada, você vê as coisas de uma forma errada. Então nós temos que ter um cuidado para que nós não venhamos olhar para o lado. Porque Jesus, ele é o centro das atenções, é ele, os nossos olhos têm que estar exclusivamente nele. Então veja que o Asaf, agora que eu vou começar a falar com você, ele teve uma percepção da vida. Ele começou a fazer uma panorâmica. Eu só vou falar bem rapidinho quem era o Asaf. O Asaf era o líder do grupo de louvor. Ele tinha um ministério de louvor na igreja, instituído por Davi, que cantavam e louvavam a Deus durante 24 horas do dia. Eles passavam dia e noite, saía uma equipe, entrava outra, saía uma equipe, entrava outra, e tudo coordenado pelo Asaf. O Asaf, ele era esse homem. Eu posso usar também desse conteúdo que eu vou trazer para você, que a Bíblia declara que chega o momento que ele faz uma panorâmica da vida. Ele começa a olhar e aí ele vê a bondade de Deus. Eu vou ler o versículo 1 para a gente entender onde a gente vai começar aqui a compreender o que Deus quer falar com a gente. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel,
para com aqueles que são limpos de coração. Aqui o salmista está declarando uma palavra, demonstrando que ele, depois de toda uma ótica distorcida, depois de todo um entendimento errôneo, depois de um entendimento totalmente falho, ele para e ele olha então, ele reconhece que bom é Deus para aquele que tem um coração limpo. Então eu vou mostrar para você que não foi sempre assim a ideia do salmista. Ele não estava assim continuamente. Ele tinha no seu coração uma certa tristeza, um certo pesar no seu coração. E após ele estar limpo de coração, aí ele começa o capítulo que ele descreve, né, pelo Espírito de Deus, verdadeiramente bom é Deus. Então ele para e ele fala, olha, o único que realmente não falha, que não erra, o único que não tem sombra de variações, o único que não volta atrás da palavra dada é Deus. E ele é bom para aquelas pessoas que têm um coração limpo. O que são pessoas de coração limpo? Pessoas que nunca pecaram? Não. Não são pessoas que nunca pecaram, são pessoas que compreendem a humanidade, a carnalidade do homem e se purificam todos os dias no sangue de Jesus, que todos os dias lutam, pleiteiam contra a carne. O apóstolo Paulo chega a dizer que é uma guerra entre a carne e o espírito. E nós, eu já vi muitos pastores falando isso e também já falei muitas vezes, aquele que você alimenta mais é o que vence. Se você está sempre ouvindo a palavra, você está sempre ouvindo louvores, você está sempre indo aos cultos, você está sempre participando das coisas que há na sua igreja, você está envolvido, você está crescendo, você está aprendendo, você consegue perceber que os seus olhos continuam ligados na fé, você continua acreditando, você continua fortalecido. Só que nós vemos a palavra deste salmista declarando algo bom, só que não foi assim o tempo todo. Em um dado momento da sua vida, ele para e, como eu disse no início, ele faz aquela reflexão. E ele notifica que as pessoas que erram, as pessoas que falham são mais bem vistas, elas estão melhores, elas prosperam, elas crescem além daqueles que fazem as coisas corretas, que andam nos caminhos da santidade. Olha o que diz o versículo de número 2. Aqui você vai começar agora a notar que o salmista ele muda o rumo da história. Ele começa agora a explicar, ele começa no versículo 1 mostrando, olha, eu venci já aquele olhar ruim, aquela malignidade que estava sobre meus olhos. Mas agora ele começa a mostrar o que aconteceu. E essa experiência dele serve para você e serve para mim. Porque muitos de nós podemos estar deste jeito aqui, nessa perspectiva ruim da vida. Olha o que diz o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase, ficou um pouco para ele não se perder. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque para eles não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, não estão em trabalhos pesados e também não são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca, ou pessoas soberbas, eles vivem no meio de soberba como um colar, que estão cercando eles. Vestem-se de violência, com maldade, como de um adorno, como se a violência fosse algo bonito. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Tudo que desejam, tudo que eles têm no coração de vontade, eles conseguem. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam de forma arrogante. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Olha que forte isso. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes enchem. Se lhes premem. E dizem, como o sabe Deus? Uma pergunta. Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Vamos parar aqui um pouquinho. Você já consegue perceber
que este homem, aquele do louvor, aquele que tinha, né, eu acredito, tá? Eu não vou adentrar ao critério de que música você deve ouvir, ou que você deve ou não deve ouvir. Mas eu entendo no meu coração que aquilo que alguém diz cantar em louvor ao Senhor, só para você entender, o mundo ele tem várias formas de adorar, né? Você pode adorar a Deus com o trabalho, você pode adorar a Deus como samaritano, ajudando alguém. Você pode adorar a Deus ofertando, você adora a Deus dizimando, você adora a Deus estendendo a mão para o próximo. Você tem várias formas de se doar à obra de Deus. E esse caso específico do Asaf, o Asaf ele era um músico da igreja, ele era o líder do louvor. Ele era aquele que preparava seu devocional, que trazia para perto os demais ministros de louvor e colocava eles a entenderem que louvar ao Senhor não pode ser só a música. Não pode só ser o contexto dos instrumentos, porque tudo isso nasceu no céu. Você sabe disso, que o louvor é do céu. Aí você veja que as pessoas vão pegando o louvor, os ritmos e vão colocando letras, né? Que nós muitas vezes, até louvores que se dizem, né? Vamos falar louvor não, músicas que elas dizem não ter nenhum problema em cantar. Não, pastor, essa música não corrompe. Entre, por exemplo, dentro de um mercado, normalmente acontece no mercado, né? Não sei se você já foi assim, mas entra no mercado, normalmente tem uma música tocando. E se você não percebe, se você não der atenção, porque a música chama atenção, daqui a pouco você está repetindo a música que está cantando. Está tocando aquela música ali, você começa até a entoar ela. Mas o propósito principal não é que você entenda sobre a música, mas aquilo fica dentro de você, aquilo fica como um chiclete. Você fica mastigando aquilo o tempo todo e não esquece. Já o louvor ao Senhor é algo que vem do coração, algo que parte de verdade, né? De fundo, de dentro da alma. Dias atrás eu até me lembro, tem um menino aqui na cidade, o Samuel, ele que compôs alguns louvores, muito bonito, inspiração de Deus. Quando você ouve, você sente, sabe? Você sente realmente que aquilo ali não foi dado da mente humana, vem do coração de Deus. Alivia a alma, limpa o coração. E o Asaf tinha isso. O Asaf era assim. O Asaf, os louvores que ele ministrava, os louvores que ele trazia dentro do templo, as orações, eram prazerosas. Havia amor, havia doçura no louvor entoado a Deus, né? Hoje você vai, por exemplo, cantar algum louvor, né, entre aspas, porque tem alguns que são músicas e principalmente do ego humano, né? Você está lá muitas vezes dizendo, porque quando eu estiver de pé você vai estar caído, né? Porque né, você vai ver só, hoje a minha vitória, né, eu estou vencendo, sabor de mel. Você está aí destruído. Mas que louvor egoísta é esse? Então a gente tem que ter um cuidado para não estar entoando, né? Igual, por exemplo, quando você cumprimenta uma pessoa, você fala assim, prazer, pastor Jefferson, como o senhor está? Aí você na conversa fica assim, pastor Jefferson, como é que o senhor está? Pastor Jefferson, como é que está a família? Pastor Jefferson, o que o senhor comeu de manhã? Pastor Jefferson, o que o senhor vai fazer hoje? Você não fica falando com a pessoa várias vezes o nome dela. Aí você vai ver o louvor, Jesus, 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 Jesus. A impressão que dá é que realmente é só para vender, é só para ficar bonito. E o salmista Asaf, ele viu isso. Ele notou que muitas pessoas que faziam a obra ao seu lado, que buscavam a Deus, que buscavam pela família, como hoje chamam você para buscar, como buscavam por cura, por libertação, que agradassem a Deus. Quantas pessoas não estão como o Asaf, olhando e percebendo, poxa, mas o pastor pede para a gente orar de madrugada, eu sou o único que levanta de madrugada para orar, ninguém mais levanta. O pastor fala que tem que ler a Bíblia, eu vejo que as pessoas nem Bíblia têm, nem Bíblia sequer ela tem. E eu estou sempre lendo a Bíblia, eu estou sempre me esforçando, o tempo que eu tenho, eu desgasto minha vida, eu dou tempo para aprender da palavra, para ir para a igreja. Eu chego em casa do trabalho,
Eu, ao invés de descansar, ao invés de dormir, ao invés de colocar os pés para cima, de, como dizia minha mãe, ficar de papo ar, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para o evangelismo. Quer saber, pastor? Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais. Será que esse não é o sentimento que brotou no seu coração? E isso devido à impiedade dos ímpios. A impiedade é a prática do ímpio. O ímpio é aquele que sabe como fazer a coisa certa. Nós sabemos como que deve se dar o louvor a Deus. Nós sabemos como devemos orar. Nós sabemos, claro que até o próprio apóstolo Paulo disse, nós não sabemos orar de uma maneira que convém. Nós temos que ter a inspiração de Deus. É Deus que ora por nós. A Bíblia fala que Deus oraria por nós com o seu Espírito Santo. Só que muitas vezes nós não reconhecemos isso. Somos carnais de tal maneira que só olhamos os erros. Por isso, o dia que você não estiver bem, o dia que você tiver, assim como diz um dito, né? O dia que você tiver de mal com a vida, o dia que você acordar com o pé esquerdo, fique feliz. Fique feliz o dia que você acordar com o pé esquerdo, porque você tem pé, tá? Eu acordo com o esquerdo e com o direito. Você acorda com o direito e esquerdo, Silvio? Você acorda? Eu acordo com os dois pés, né? Mas aí, essa expressão é dada para aquela pessoa que acorda mal-humorada, que ela acorda criticando tudo, que ela nunca aceita, tudo que traz para ela fica contra. Eu acho que o salmista Asaf, ele tinha dificuldade com seus liderados. Gente, nós temos que essa noite, nós temos que tirar esse louvor para amanhã nós chegarmos aqui e fizermos o melhor louvor para o Senhor, hein? Em casa, pega os instrumentos, vamos lá, vamos nos afiar. E eu acho que muitos deles não faziam, eles não obedeciam. E esses que não obedeciam, quando eles iam fazer, iam demonstrar o que eles faziam, parecia melhor do que ele que passava a noite inteira buscando a Deus. Aí ele começa a ter essa visão. E quando você deixa essa visão dominar você, você começa então a se tornar uma pessoa bruta. Você começa a se tornar uma pessoa que, como ele mesmo disse, dessa visão, nessa ótica distorcida, eu quase me desviei, eu quase perdi a fé, eu quase desanimei das coisas de Deus, porque eu fiquei olhando para isso. Então, em um dia difícil, vá aos pés do Senhor, não aponte ninguém, não ache erros em ninguém, não ache falhas em ninguém, olhe para dentro de você. Normalmente, você só vê o erro nos outros, aquilo que está em você. Muitas vezes você cobra o que os outros fazem que você mesmo não faz. O Asaf queria que todos fizessem e buscassem a Deus com alegria, como ele o fazia, como ele tinha esse cuidado. Mas os demais não faziam e ele começou a fazer, quer saber de uma coisa? Eu busco, eu me esforço, eu oro, eu sou uma pessoa justa, não pego nada de ninguém, não roubo, não mato. E todo mundo faz isso, faz tudo diferente e não é pego de surpresa como eu sou. Não passam a pena que eu passo. Então eu vejo que ele traz aqui uma escalada, né, de uma visão da ótica dele, dizendo, olha, esses caras fazem tudo errado. E ao invés de serem repreendidos, não, eles estão nos melhores lugares. Veja só, eu estou trabalhando, fazendo essa obra, estou aqui pobre. E ele fala, olha, eles estão ricos, estão soberbos. Eles não buscam a Deus, eles não vão para a igreja, eles não ouvem o pastor, eles não dão crédito às pregações, eles não leem a Bíblia, eles não levantam de madrugada para falar com Deus. E com eles, a habitação deles está tudo certo. Nem quando morre, não tem dificuldade nenhuma. A vida deles é longínqua. E a gente sofrendo. Você percebe que ele está trazendo para dentro desse coração dele, ele está trazendo a visão do vitimismo. E vou falar para você, pare de se vitimizar. Você acha que você é o centro das atenções. Lembra que falava no início? O centro das atenções, quem é? É Jesus. Enquanto os olhos de Pedro fixados em Cristo, ele permaneceu de pé nas águas. Mas quando o vento bateu, ele olhou para o lado e ele desanimou. Ele olhou e falou, meu Deus do céu, eu vou afundar. O medo vem sobre você. Você pensa em desistir de tudo. Quantas pessoas, pastores, obreiros, ministros de louvor,
seja lá qual for a nomenclatura que um dia você recebeu, diácono, seja lá como for que chamaram você, a pessoa, ela servia a Deus. E por olhar o erro alheio, ela parou de servir a Deus. E talvez você seja a pessoa que está servindo a Deus. Você está, servindo entre aspas. Você tem um cargo, você tem uma função, mas o teu coração, há muito que se perdeu. Seu coração há muito que foi levado. Há muito que o teu coração já não tem prazer no Senhor. Aí ele continua, lá no versículo de número 13. Na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Chega um momento que ele olha para ele e fala, tem sido em vão ser fiel. Olha, eu acho que todo esse trabalho que eu estou tendo aqui é em vão, porque eu faço tudo diferente dos demais. Mas os demais estão sempre bem, eles estão sempre corretos, eles não recebem chamadas de atenção. Poderíamos falar do Pedro também, lembrando que Jesus tinha 12 discípulos. O Judas era um homem que o coração dele, as palavras dele durante o curso da vida de Jesus, você percebe traços que Judas estava indo para um caminho errado. E Jesus não repreendia o Judas, ele repreendia o Pedro. Veja que a Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Aquele que Deus deu um entendimento, uma visão, uma ótica diferente, que Deus conseguiu fazer essa pessoa entender a revelação. A revelação nada mais é do que entender a vida, compreender o que Deus está falando comigo. O Pedro tinha entendido, ele era um dos líderes dos 12 discípulos e era ele sempre que levava as marteladas. Ele era o que mais fazia, o que mais perto de Jesus estava. Era ele que levava nos dedos de Jesus. Jesus sempre pegava no pé do Pedro, para que Pedro crescesse. Então veja que se há uma pessoa um pouquinho rebeldezinha, se não é o seu caso, o rebeldezinho não gosta de receber repreensão. O rebelde é aquela pessoa que o pastor fala assim, olha, se você não buscar a Deus pela sua família vai se perder. Seus filhos vão se perder se você não buscar pelo seu filho. Se você não ensina, o traficante ensina. Se você não ensina, os amigos vão ensinar, a internet vai ensinar. Aí você fica bravo quando o pastor fala assim. Aí depois você começa a olhar e ver que realmente aquilo que você ouviu é verdade, você começa a pôr a mão na consciência. Porque agora o que ele fala? Olha, eu tenho buscado a Deus, eu vou para a igreja, eu nunca fiz mal para ninguém, olha o que está me acontecendo. Olha quanta coisa ruim me acontece. Essa é a ótica do Asaf. Lembrando que ele começou o capítulo falando, bom é Deus. Ele já tinha passado, ele tá nos dando pra gente uma esperança, né, através do versículo 1, e nos dando pra gente a experiência que ele teve em ficar olhando da maneira errada. E ficar olhando de uma maneira distorcida. E ficar achando que o mundo é um mar de rosas. A Bíblia diz que eu tenho que perseverar. Eu persevero, você persevera, você deve lutar. Enfrentar as suas barreiras. Ali diz assim, no versículo de número 14. Pois todo dia, ele mesmo falando dele, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, quando ele começou a querer entender essas coisas, fiquei sobremodo perturbado. Quer dizer, tem pessoas que falam coisas, elas vão argumentar coisas, elas vão tentar de alguma forma falar que o pensamento dela, ela vai querer, ela vai querer colocar a ideia dela na mesa e fazer de alguma forma que todos acreditem que o que ela está falando é verdade. Por isso, o contexto geral dessa história me faz entender que uma pessoa pode facilmente se desviar. Facilmente você pode se desviar se a tua ótica está errada. Se você está olhando para a coisa errada. Se você fala, pastor, eu vou para a igreja toda semana, o senhor prega a mesma palavra, o senhor fala sobre família, o senhor vai sempre batendo na mesma tecla. Há um testemunho de uma cantora, inclusive, que era da Graça Music, que ela conta que todo culto que ela ia antes de se converter,
ela escutava o pastor Jaime falar o mesmo versículo e o mesmo entendimento. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ela ouvia todos os cultos, ela escutava isso. E ela chegava brava em casa. Poxa, mas eu vou para o culto e mais uma vez o pastor falou a mesma coisa? Mais uma vez ele vai pregar essa mensagem, eu não vou para essa igreja mais. Até um dia que surgiu um câncer na garganta. E esse câncer, quando apareceu, a primeira coisa que veio na consciência, que ela se lembrou da palavra que o pastor Jaime pregava. Oh, Jesus já livrou minhas enfermidades. Então entenda, tem palavras que muitas vezes você entende ser repetitiva para você. Não um versículo, mas o entendimento. Deus está tentando fazer você enxergar do jeito certo. Só que às vezes está como o Asaf. Você está perturbado com essa ideia de você fazer a coisa certa e não ser lembrado como os que não fazem o que é certo são lembrados. E eu acho que para ficar marcado isso aqui no coração de todos nós, fique guardado no seu coração e também fique no meu, quero que isso fique, nunca saia de mim, que fazer o bem, fazer a coisa certa, independente do que a maldade que alguém pratique, Deus deu a mim capacidade e entendimento de fazer o que é certo. Eu consigo fazer o que é certo. Eu sei onde eu devo agir. Então eu não posso, de maneira nenhuma, querer transgredir porque alguém transgride. Eu não posso querer pecar porque alguém peca. Ah, pastor, aqui em casa é só eu que busco, meu marido não está nem aí. Aqui em casa eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais alegria porque tudo é eu, pastor. É oração, eu que tenho que orar, é buscar, fé, eu que tenho que fazer. Sempre esperam por mim. Então, pensando desse jeito, com esse pensamento aqui, ó, sabe, batendo o tempo todo, a Bíblia fala que ele ficou perturbado, ficou encapetado. Ficou perturbado com esse pensamento. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Quando que mudou a ótica dele? Quando que ele conseguiu enxergar? Quando que ele percebeu? Quando que ele notou? Quando ele viu que tudo isso era uma forma errônea de viver? Quando ele percebeu? Quando ele foi para a casa de Deus. Ele entrou no templo e foi fazer uma oração. E quando ele começou a orar, ele começou a perceber, puxa, mas a queda dessas pessoas é iminente. A Bíblia fala que nós não podemos olhar para a prosperidade do ímpio, porque é igual a erva, é igual a alface, que se você tirar ela da terra, ela murcha. Vai murchar. É pouco tempo. Agora, as coisas com Deus, as experiências com Deus são eternas. Elas não falham, elas não voltam atrás. E por fim, eu vou deixar um pouquinho aqui esses próximos versículos. Lá no versículo 21, agora eu quero ler. Aí ele fala assim: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Chegou um momento que ele ficou doente. Ele ficou doente, ele ficou mal, ele ficou horrorizado com a situação, a ponto de que esse coração azedo, sabe? Sabe aquela pessoa azeda que fala bom dia pra quem? Sabe aquela pessoa que vive azeda, que nada tá bom pra ela? Que eu só tô cansado. Às vezes tem gente assim que é azeda. Tem pessoa que é igual um limão. Se você falar qualquer coisa pra ela, ela já fala, ai, por que falar assim comigo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? A pessoa é azeda. Ela não consegue diluir, entender que é um aprendizado a vida. Ela sempre está no contra. Aí a Bíblia fala, estou com o coração azedo e sinto picar. Ele ficou até doente. Ele ficou doente fisicamente. Ele tinha dores fortes, entendeu? Por causa dessa ira. Até uma comprovação. A pessoa que guarda muita mágoa, uma pessoa muito ressentida, tem uma probabilidade maior de ter câncer. Isso pela medicina. Os médicos chegaram a essa conclusão. Então veja que tem gente doente, porque ela não concorda em saber que tem alguém melhor que ela, sendo que você faz mais do que essa pessoa faz. Aí ele termina lá no finalzinho, agora eu vou lá. Aí ele acha assim, ó. Versículo 24. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória.
A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há a quem eu deseje além de ti. A minha carne, o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então chega um momento que ele fala, puxa vida, isso aqui não é para mim não. Esse pensamento não é para mim. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor me guarda, o Senhor me protege. O Senhor me faz olhar para essas coisas e entender que olhar dessa forma, agir dessa maneira, me faz mal. Então, esquece do que as pessoas fazem e siga o conselho de Deus. Qual foi o conselho de Deus? Ele entrou no templo, ele saiu daquela ignorância, eu acho que ele ficou até uns dias sem ir para a igreja, ficou meio bicudinho, ficou meio brabinho, aí ele entendeu, puxa, lá na tua casa eu te adoro com verdade, e é isso que eu quero fazer para o Senhor. E aí ele termina aqui no versículo de número 28, ele mesmo declara, ele começa agradecendo, louvando, dizendo que bom é Deus, e no versículo 28 ele termina assim, mas para mim, ele põe a ele, coloca ele, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança, não mais nas pessoas, mas a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Ele enxergou, ele compreendeu, chegou um momento que ele entendeu, o negócio é confiar no Senhor, o negócio é olhar só para ti, e era o que eu não estava fazendo. Será que não é o seu caso? Você tirou os olhos do Senhor, você ficou olhando para o erro de um pastor, o erro de uma igreja, né? Uma instituição, o erro de um obreiro, de um ministro de louvor. Ou você fala, quer saber de uma coisa? Eu até pensava aí nessas igrejas de crente, mas eu vejo os crentes lá no trabalho que fazem um monte de coisa errada, mentem, enganam. Para ser crente desse jeito é melhor ser perdido igual eu sou mesmo. Tem gente que pensa assim. Agora não se esqueça, o pecado dos outros, a falha dos outros não diminui o seu erro e nem faz com que o seu seja abonado. Você não é abonado por você fazer o que o outro também faz. Então, que essa palavra fale mais com você. Volte-se a Deus. Como disse, se a tua visão estiver distorcida, você pode errar e errar feio, a ponto de você se perder. Você pode desviar os teus passos do caminho da salvação por ficar olhando para o pecado dos outros. Poxa vida, olhando como Asaf entendeu, bom é Deus para com Israel. O povo não entendia, mas Deus, o Senhor, ele fez que compreendesse o Asaf. Puxa, Asaf, faça a sua parte. E não acredite no seu coração que essas pessoas vão se perder. Oremos para que essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, ideia, ideal, base de vida, elas sejam transformadas em nome de Jesus Cristo.